Olá, olá, seja bem-vindo ao meu canal, professor Thiago Rocha, agora com o novo apelido BioNutri, certo? Esse canal ele vai demonstrar conteúdos da biologia e da área da saúde. Nós sabemos que a biologia ela fala além do aspecto ecológico e de classificação, ela também aborda a parte da saúde. Então nós vamos trazer a vocês esses conteúdos de excelência para que vocês possam estudar e ter contato direto e totalmente de graça. Então, quer estudar ecologia, quer estudar genética, quer estudar bioquímica, citologia, aqui nesse canal nós teremos aula de todos esses conteúdos disponíveis para você e eu repito, totalmente de graça. Então, vamos lá, né? Vamos à nossa aula de hoje. Vamos falar um pouquinho, né? Hoje aqui no canal do professor Thiago Rocha, nós vamos falar um pouquinho sobre bioquímica. Vamos começar a explorar essa área que particularmente eu amo muito, né? Não estou dizendo que sou o melhor, mas que amo muito. E nós vamos falar sobre alguns macronutrientes, né? Moléculas grandes que servem de diversas funções no nosso organismo. Não só no nosso organismo, como também no organismo de todos os seres vivos. Então, todos os seres vivos dependem dessas macromoléculas para poderem sobreviver. E nós vamos ver que eles dependem disso para energia, dependem disso para a produção de estruturas do seu organismo, para o funcionamento do organismo. Isso vai variar de acordo com cada ser vivo, com cada organismo. Então vamos dar uma aprofundada hoje na parte dos carboidratos. Então, costumamos dizer que os carboidratos eles são geralmente endemonizados, né? Eles são vistos como vilões de qualquer dieta. Por que será? Porque as pessoas entendem que os carboidratos eles engordam. Mas será que realmente o carboidrato engorda ou é o tipo de carboidrato que eu estou consumindo que vai me engordar, né? Então nós vamos ter essa visão um pouquinho voltada para a área da saúde e também vamos ter a visão aplicada aos outros seres e também a parte da fisiologia, né? O funcionamento desse carboidrato quando ele entra no meu organismo, no seu organismo, no organismo de qualquer ser vivo, tá? Então nós vamos ver isso daí. Então vamos falar um pouquinho sobre o metabolismo dos carboidratos. Quando a gente fala de carboidratos ou de qualquer outra macromolécula, nós podemos ter sinônimos para essa molécula química orgânica, certo? Então, na hora que você for fazer a prova ou na hora de uma leitura, o autor ou o formulador da questão, né, ele pode ter escrito das seguintes formas, o que é mais comum cair, né, nas provas. Então ele pode ter escrito como moléculas orgânicas. Então, existem só essas moléculas orgânicas que eu vou falar hoje? Não, existem outras, mas eu estou falando hoje das mais importantes para o organismo, na base alimentar. Também podemos ver provas chamando essas mesmas moléculas orgânicas de biomoléculas. Então existem provas, existem textos, existem livros que tratam essas moléculas como biomoléculas. Não é à toa que nós chamamos essas moléculas, né, a área que estuda essas moléculas de bioquímica, né? Então a bioquímica nada mais é do que o estudo dessas moléculas e o seu funcionamento dentro do organismo, dentro de uma célula, por exemplo. Macronutrientes, então esses macronutrientes também podem vir a cair, né, com esse termo, e complexos orgânicos. Tudo isso faz referência a praticamente a mesma coisa. Essas palavras, né, elas são sinônimos, então elas têm o mesmo significado. Então se eu falar assim, olha, vamos estudar o macronutriente carboidrato, eu estou falando que nós vamos estudar a biomolécula, nós vamos estudar a molécula orgânica, nós vamos estudar o complexo orgânico, desculpa. E aí nós vamos vendo que ao longo das nossas aulas de bioquímica que esses termos são utilizados. Nós vamos ter uma aula só de exercícios, certo? Assim que nós alcançarmos o número de 1000 inscritos,
aberta para todo o público, resolvendo exercícios do Enem da parte de biologia, de todos os conteúdos que foram falados até agora aqui no nosso canal, tá bom? Então, quem são os macronutrientes mais importantes, né? Quem são eles que compõem aí a importância do funcionamento do organismo? No topo da pirâmide nós temos as proteínas, né? As proteínas, elas equivalem a 4 calorias. Quando a gente fala de calorias, a gente está indo para uma área da física, que é a biofísica, falando que essa proteína, a cada 1 grama dela, nós temos o equivalente a 4 quilocal, certo? Então, a 4 quilocalorias. Esse quilocal, ele significa energia. Então, ele fornece 4 quilocal de energia, tá bom? No meio da pirâmide, nós temos os lipídios, também conhecidos como gorduras, óleos e etc, tá? Nós vamos ver que os lipídios, eles têm um valor de quilocaloria por grama maior, enquanto as proteínas, elas têm 4 quilocals, os lipídios a cada 1 grama, eles vão apresentar 9 quilocals. E por último, na base da pirâmide, nós temos os carboidratos. E os carboidratos, eles também vão ter o valor de 4 quilocals por 1 grama de carboidrato. Por que coloquei o carboidrato tão grande e na base e não a proteína, como muitos falam, e não o lipídio, como muitos falam? Porque o carboidrato, nós vamos ver que ele é a nossa principal fonte de energia. Existem órgãos que são dependentes de carboidrato, como por exemplo o nosso cérebro. Para que ele possa funcionar, para que as células nervosas elas possam funcionar, elas dependem de glicose. E glicose é um exemplo de carboidrato, tá certo? Então, nós vamos perceber ao longo desta aula a importância desses carboidratos. Tá, o que as proteínas geralmente elas representam no nosso organismo ou em uma célula? Geralmente as proteínas elas vão ser estruturais. Elas vão ser responsáveis por formar estruturas do organismo e formar também estruturas em células, além de outras funções que ela pode apresentar, e nós vamos ver isso na aula de proteínas. Os lipídios, eles têm como função, alguma das funções, ser uma fonte secundária de energia, tá? Nós só vamos usar o lipídio como energia quando não houver carboidrato, quando não houver glicose. E nós vamos aprender que existem várias formas de se obter glicose. E toda vez que eu uso alguma dessas moléculas para produzir glicose, eu estou desviando a sua função principal, tá? Então, meu organismo ele vai trabalhar de uma forma a transformar uma dessas moléculas em uma molécula de glicose, uma molécula de carboidrato, tá bom? E por último, nós temos aqui a função dos carboidratos, né? E a gente vai falar que ela é a nossa principal fonte de energia. Então, preciso de energia? Preciso de carboidrato, tá? Posso exagerar e posso comer qualquer carboidrato? Não, vou mostrar para vocês que não. Vou mostrar para vocês quais os alimentos se devem ser consumidos para se obter esse carboidrato, tá bom? Então, em quais alimentos eu encontro carboidratos? Quais são os alimentos ricos em carboidratos? Vamos lá. Então, o carboidrato ele é encontrado em massas integrais. Então, quando eu vou ao mercado e compro um pão integral, arroz integral, macarrão integral e por aí vai, na área dos integrais, certo? Ali eu estou encontrando carboidratos integrais. Esses carboidratos integrais eles são excelentes para o funcionamento do organismo, pois eles liberam glicose de forma lenta e progressiva no nosso organismo, tá certo? Outro lugar que eu vou encontrar com certeza carboidratos são nas frutas, tá? Então as frutas in natura, sem nenhum processo de transformação, elas contêm ali carboidrato. Isso é nato delas, porque se a gente parar para pensar e voltar lá na nossa primeira aula, né? Na segunda aula que a gente fala sobre ecologia e os fatores bióticos, nós vamos ver que as plantas são produtoras. Então elas produzem glicose, elas produzem essa molécula orgânica, tá?
E aí a gente vai entender que essa molécula orgânica, ela vai ser extremamente importante para a energia da cadeia alimentar. Então toda a nossa cadeia alimentar, a nossa teia alimentar, ela depende dessa fonte de energia que é produzida por quem? Produzida pelas plantas, algas e cianobactérias, tá bom? Mas aqui no caso das frutas a gente retira das plantas frutíferas aí, tá? E verduras. Que verduras, professor? Batata, os tubérculos são muito bons, né? Batata doce, batata baroa, mandioca. Mandioca não é um tubérculo, né? É uma raiz tuberosa. Tudo bem. Tudo isso a gente vai observar que vai ser rico em carboidrato. E nós vamos dar nome a esses carboidratos, tá bom? Então aqui a gente tem uma imagem mostrando alimentos integrais, então farelos integrais, grãos integrais. O que é um grão, um farelo integral? É um grão, é um farelo que não passou por tanto processo de refinamento, tá? E isso vai acontecer dentro do nosso organismo, o que vai ser muito, mas muito bom para nós, tá bom? As frutas, né? Como nós já falamos, então ter uma diversidade de frutas na sua alimentação durante o dia é maravilhoso. Dentre outras contribuições que as frutas trazem para o nosso organismo, não só os carboidratos, beleza? E verduras, né? Então também preciso consumir verduras de todos os tipos, porque além dos carboidratos, às vezes nem tem uma quantidade tão grande de carboidrato. Mas além dos carboidratos, elas nos oferecem vitaminas, nutrientes, certo? E vai ser muito importante para o funcionamento do nosso organismo. Tá, quais são as funções então do carboidrato? Então nós já falamos que ele é a nossa principal fonte de energia. E como que nós vamos obter essa fonte de energia para que a minha célula trabalhe, né? Então, quando nós nos alimentamos, comemos um carboidrato, comemos uma fruta, um pão integral, um macarrão integral, adoro macarrão, a gente vai vendo que todo o carboidrato que a gente consome, ele é transformado em glicose. E essa glicose, ela vai passar por processos metabólicos, vias metabólicas, para ser transformada em uma molécula chamada de ATP, adenosina trifosfato. O ATP, ele é uma moléculazinha pequenininha que funciona dentro da célula, pagando os processos celulares que dependem de energia, certo? Então nós costumamos dizer que o ATP, ele é a molécula energética da célula, ok? Tá, vamos lá. A gente pode ter a produção e a via metabólica do carboidrato a partir do processo processo anaeróbico, ou seja, onde eu não tenho a utilização do oxigênio. Então eu não preciso do oxigênio para que aquele processo de quebra da glicose possa acontecer. E geralmente nós chamamos esse processo de fermentação. Então no nosso organismo, qual tipo de fermentação pode acontecer? Pode acontecer a fermentação alcoólica, tá? Então o carboidrato, a glicose entrar na nossa célula e ela ser fermentada em forma de álcool, tá? Só na nossa célula que acontece isso? Não. Fungos também realizam esse processo. As leveduras, elas produzem álcool. Não é à toa que as bebidas alcoólicas são produzidas a partir da fermentação, principalmente das leveduras, como vinho, cerveja e por aí vai, tá bom? Dentro do nosso organismo também pode acontecer, e essa é mais clássica para acontecer, principalmente nos músculos, né, quando você está fazendo atividade física, a fermentação lática, tá? Também lembrando que ela é sem o uso do oxigênio, é transformando a glicose em um ácido chamado de ácido lático. Da mesma forma, a fermentação alcoólica, ela é um processo de fermentação onde eu transformo a glicose em álcool. Mas álcool tem um percentual de energia também em quilocal. Tá? Lembra lá do quilocal que eu falei no início da aula? Ele também tem esse processo de energia, tá bom? Agora, eu posso ter uma via aeróbia da produção de ATP, da quebra da glicose e produção de ATP, certo? Que via aeróbia é essa? É a respiração celular. Então eu dependo do oxigênio para que ela possa acontecer.
E para essa via aeróbia acontecer, eu dependo de uma organela presente dentro da célula chamada de mitocôndria. Grava esse nome, mitocôndria, porque nós vamos falar dela um pouquinho mais, tá bom? E na via aeróbia, nós vamos ter então a respiração celular, né, como eu já falei para vocês, e a gente vai ter a mitocôndria trabalhando. Então eu vou precisar, né, nesse processo da glicose e vou precisar do oxigênio. Então nós inspiramos oxigênio e consumimos glicose através de alimento, certo? O gás carbônico que a gente libera, ele nada mais é do que um subproduto também do metabolismo da glicose. Foi o que sobrou desse metabolismo, tá? Então entendam isso. Nós inspiramos oxigênio, liberamos gás carbônico. Tudo isso para quê? Para que as nossas moléculas de glicose ingeridas, dos nossos carboidratos ingeridos, eles possam ser transformados em ATP, tá bom? Isso aonde? Lá na mitocôndria. Eu deixei por último aqui um processo de fermentação, que é a fermentação asséptica, tá? Que acontece muito com bactérias, que é um processo também anaeróbio, certo? Então a gente vai ter aí todos esses processos acontecendo aí para a produção de ATP, adenosina trifosfato, certo? A fermentação asséptica, ela vai ser uma fermentação que acontece, que é realizada principalmente pelas bactérias, por isso que eu deixei por último, e ela vai acontecer em produtos que já foram fermentados geralmente. Então quando uma pessoa compra uma garrafa de vinho, aquele vinho ele veio com um percentual de álcool, ele veio com um sabor e uma textura, tá? Se a pessoa abre o vinho, e essa fermentação do vinho foi feita por fungos, tá? Entendam isso. E aí a pessoa abre o vinho e deixa esse vinho aberto, não tampa mais e não consome todo o vinho, as bactérias vão se alojar dentro da garrafa do vinho e assim elas vão transformar aquele vinho em álcool asséptico. Se você pegar na sua casa, lá na cozinha, uma coisinha chamada de vinagre e ler o sobrenome dele, você vai ver que o vinagre é álcool asséptico, certo? Então, se eu deixo um vinho aberto, sem tampa, e ele vai ser oxigenado, tá? Ali também vai entrar bactérias, e essas bactérias entram com o ar, ela vai passar por um processo de fermentação asséptica, e aí eu formo álcool asséptico. Então isso é realizado por bactérias, beleza? E vamos então para mais algumas funções dos carboidratos. Então, quais são as outras funções além de produzir ATP, além de produzir energia que os nossos carboidratos eles apresentam? Eu posso ter reservas energéticas. Ou você acha que a gente consome tudo e tudo que a gente consome a gente gasta? Não, não pode ser um louco desenfreado, né? O organismo não pode fazer isso. Isso é evolutivamente falando. Ele vai sempre armazenar energia, porque o corpo não sabe qual é o próximo período onde ele terá acesso à energia. Então, se ele não sabe o próximo período, eu preciso então armazenar. E aí, a armazenagem de energia, de carboidrato, ela pode acontecer de algumas formas. Nós temos o primeiro tipo de armazenagem, que é o amido. Com certeza você já deve ter visto em embalagens e feito em casa algum alimento feito com amido de milho, amido de batata, né? O amido, ele é o carboidrato, ele é a glicose armazenada em plantas e algas. Então, se perguntam na prova qual é o açúcar, qual é o carboidrato de reserva das plantas ou das algas, marque sem titubear amido, tá bom? Não esqueça isso, pelo amor de Deus, porque eu vejo muitos alunos esquecendo esse detalhe na hora das provas. E perguntas bobas como essa podem cair no Enem. Afinal de contas, né? Tudo é esperado. Nos animais, e os animais incluem a gente, ser humano, tá ok? Não se sinta ofendido. Nos animais, nós temos uma outra reserva de glicose, de carboidrato, que é o glicogênio. Tá? Então, o glicogênio ele vai ser armazenado no músculo, tá? Então, é uma armazenagem de glicose que vai ser estocada na musculatura,
principalmente na musculatura estriada esquelética, essa musculatura que a gente move, beleza? E também vai ser armazenado no fígado, no nosso fígado. Então ali eu tenho reservas de glicose, que é o glicogênio. Também é o material de reserva dos fungos multicelulares. Então, se você pega um cogumelo e ele tem uma reserva energética, é a mesma dos animais, que é o glicogênio. Então, grava esse nome. Glicogênio é a reserva é a reserva energética dos animais. Tá ok? Tá. Além de reserva energética, nós podemos ter carboidratos trabalhando de forma estrutural, formando estruturas nas células e também de forma fisiológica. Um exemplo clássico é a parede celular dos vegetais e algas, tá? Que é feito de celulose. Já ouviram falar da celulose? Então, a celulose, aquela que faz o papel que nós escrevemos, que você está escrevendo agora, a aula, ela é, então, um processo no qual nós iremos, as plantas irão, né, construir a sua estrutura celular. Então, as plantas constroem a sua estrutura celular a partir da celulose, que é um carboidrato, tá certo? Aí tu me pergunta assim, e às vezes eu escuto alunos dizendo, né? Parece que não foram meus alunos. Aí eles falam assim, porque a parede celular da nossa célula, primeiro que célula animal não tem parede celular, tá ok? Célula animal apresenta apenas membrana plasmática. Feita de quê? Feita de lipídio, tá? Então tá lá nas funções dos lipídios, então, a estrutura da membrana plasmática. Ah, então as plantas só têm parede celular? Não. Elas têm a parede celular e têm também a membrana plasmática com a mesma composição que a nossa, a membrana plasmática. Já a parede celular só elas têm, tá? E outros seres vivos. Os animais não apresentam parede celular, tá bom? Nós podemos encontrar na estrutura de membrana das células o que nós chamamos de glicoproteínas, que é carboidrato junto com proteína. E para que servem essas glicoproteínas? Elas servem de reconhecimento de estruturas, tá? Então, quando a gente fala da entrada de moléculas dentro da célula ou do reconhecimento célula a célula, a gente está falando de um processo realizado geralmente por glicoproteínas presentes na membrana plasmática. Essas glicoproteínas têm uma combinação química que reconhecem as moléculas que estão chegando, reconhecem então as moléculas que devem ser assimiladas ou não. Então a célula tem processos químicos de reconhecimento. Então os carboidratos podem ajudar até nisso, tá bom? Nós podemos ter carboidratos que são simples, como é o caso da glicose. E aí nós chamamos esses carboidratos simples de monossacarídeos. Então imagine uma pecinha de Lego, né? Então imagine um brinquedo Lego. Já viram? Aquele de montar, certo? Então cada pecinha daquela de montar é uma glicose. É um monossacarídeo. Eu posso pegar uma e ligar a outra. Quando eu liguei uma a outra, eu deixei de ter apenas uma. Agora eu tenho quantas? Duas. E aí eu formei então um disacarídeo. Eu vou juntando pecinhas, certo? E aí eu formo o que nós chamamos de poli. Poli significa muito. Polissacarídeos, tá? Quem são os polissacarídeos? Nós já falamos sobre eles. O amido é um polissacarídeo porque ele é o quê? Ele é um conjunto de glicose armazenado. O glicogênio é um polissacarídeo porque ele é um conjunto de glicose armazenado. A celulose, que compõe a parede celular, também é um polissacarídeo. E assim a gente vai caminhando, tá? E os disacarídeos, professor? Nós temos a lactose, nós temos a maltose e diversos outros disacarídeos. Na continuação dessa aula, nós vamos falar sobre a via metabólica, tá, da glicose. Como acontece o metabolismo da glicose. Então, ainda essa semana, nós vamos gravar a aula que fala sobre a via metabólica da glicose. É uma via um pouquinho mais longa, tá? Mas eu fiz o máximo para que ela pudesse ser entendível, tá? Porque nenhuma
nenhum processo bioquímico é um bicho de 7 cabeças, e eu vejo muitos colegas, eu vejo muitos alunos, muitos professores que têm pavor da bioquímica. Então nós vamos desfazer esse pavor aqui estudando a bioquímica no nosso canal, tá bom? Se você gostou, deixa seu like aí embaixo e inscreva-se no canal. Ajude o canal do professor Thiago Rocha a ser encontrado, né, por mais alunos. Com a sua inscrição, nós podemos então alcançar um número maior de pessoas. Agradeço a sua colaboração, agradeço a sua atenção para essa aula e fiquem todos com Deus. Muito obrigado.